Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos para mais a leitura de um Evangelho no lar e aproveitemos esses momentos de paz, de harmonia e roguemos ao Mestre Jesus que nós possamos absorver as palavras e os ensinamentos do Evangelho durante os nossos dias, durante as nossas semanas, que o Mestre Jesus possa nos iluminar e nos fortalecer na sua palavra, nos seus ensinamentos. Aproveitando este momento para que façamos uma pequena vibração de amor e paz para todos os governantes da nossa querida terra, para todas as nações que se encontram em desalinhos, com guerras, com sofrimentos, que os seus dirigentes possam receber a luz do nosso Mestre Maior e que para a população do mundo inteiro possa ser confortada e ser amparada pela espiritualidade com vibrações de amor e paz e perseverança. Seguimos agora com a leitura do Evangelho, mais uma vez agradecendo ao Mestre Jesus por toda a oportunidade que ele nos oferece. Que a paz do Mestre esteja no coração de todos. Que assim seja. Sejam muito bem-vindos. Daremos sequência no Evangelho no Lar, na Casa dos Espíritos, com a leitura do Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 6, questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Resposta: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para a voz, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Questão 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar um dos outros? Não. Para eles, tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. Questão 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que o cercam? Constatam sua individualidade pelo perispírito que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Questão 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, de geração a geração. Outra questão. Como os homens se conheceram sobre a terra, se reconhecem no mundo dos espíritos? A resposta: vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos,
Vemos sua passagem da vida para a morte. É interessante observar, né, que das dúvidas que estão levantadas no livro, né, a questão da comunicação, porque a voz, né, que a gente se utiliza para comunicar com quem está ouvindo esse vídeo, né, é um recurso inerente do corpo físico, né? O ser humano tem cordas vocais e essas transformam nossos pensamentos em som e a gente consegue se comunicar com outro ser vivo, né? Mas o espírito não tem o corpo, então logo não vai ter voz, como que ele se comunica, né? E aí traz a questão da transmissão do pensamento de um espírito para o outro, e que isso se dá através do fluido universal. E da mesma forma que não há corpo, só a questão do pensamento para a comunicação do espírito, também levanta que essa questão da mesma forma que se eu me silencio, não quer dizer que o meu pensamento não está acontecendo, mas a gente interrompe a comunicação. E aqui o Kardec coloca também se existe essa situação de se ocultar um espírito do outro, né? E ele coloca que não. Normalmente um espírito estão sempre presente, sempre ciente da presença dos outros no seu entorno. E outro ponto que coloca aqui é essa questão do reconhecimento, como um espírito se distingue de um outro espírito, né? Mesmo no outro lado, né, tem um revestimento perispírito, e esse dá a aparência, né, do espírito que está desencarnado, e isso, além do seu próprio pensamento, isso também lhe institui uma individualidade, né, e com isso eles podem se reconhecer. E aqui ele também comenta, na outra questão, se a gente reconhece outros espíritos quando a gente passa pro outro lado, porque muito provavelmente a gente não tem a mesma aparência encarnado como desencarnado, que a gente pode ter a aparência nossa mais nova ou uma aparência de uma encarnação passada, né? E como que a gente reconhece, né? Mas sim que é possível um espírito reconhecer alguém próximo, ou até mesmo a pessoa que você tem uma dívida, né? Então esse reconhecimento sim é possível por essa questão da transmissão do pensamento entre os espíritos, né? Então a gente consegue sim se reconhecer e reconhecer aos nossos irmãos, tanto os próximos quanto aqueles a quem a gente tem que prestar as nossas contas. Muito obrigado. Olá, queridos amigos. Vamos então dar continuidade na leitura do nosso Evangelho no Lar. Na questão 286, a pergunta é a seguinte: a alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente os seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Resposta: imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Então, claro, a gente passa por períodos de perturbação, como quando nós estamos acordando fora de casa, num hospital, num hotel, às vezes a gente precisa daquele tempo. Então, imagina essa mudança, esse desprendimento do corpo. Ele causa, sim, perturbação, por mais que o espírito esteja esclarecido. Claro que quanto mais esclarecimento nós temos, menor o período de perturbação. Mas sempre tem essa adaptação antes que a gente possa encontrar os nossos queridos, tá? Questão 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Resposta: a do justo como um irmão bem amado, esperado há longo tempo. A do perverso como um ser que se enganou. Ambas são acolhidas, tá? 288. Que sentimento experimenta um espírito impuro à chegada de outro espírito mau que chegue perto deste?
Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados como eles da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre seus iguais. Então, é aquela coisa, dá também para esses espíritos que estão em perturbação um certo conforto de ver que outros estão sofrendo, porque ainda eles têm uma mentalidade muito ligada, relacionada àquela questão do orgulho, né, e também de outros sentimentos menos bons. Então, para eles, ver pessoas sofrendo acaba sendo algo que não traz tristeza a eles, né? Isso que aqui na questão 288 indica, tá? 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a Terra? Resposta: sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou dos perigos do caminho, e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu reencontro, ao passo que aqueles que está manchado, eles ficam no isolamento, ou a rodeá-lo, sendo que assim, não vai ter realmente aquele contato mais próximo. Né? Então é uma forma aí que nós estamos atraindo realmente o que nós cultivamos, certo? Então, nos momentos ali de desligamento, como está sendo explicado aqui, os nossos parentes e os nossos amigos podem se aproximar mais ou menos dependendo da nossa condição espiritual, tá? E questão 290, os parentes e amigos reúnem-se sempre depois da morte? Resposta: isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão unidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade da perfeição. Assim, a privação de ver os seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição, entre aspas, né? Então, nesse caso, amigos, nós vemos como tudo é proporcional, mesmo quando nós estamos encarnados, as nossas companhias, os nossos contatos, eles vão sendo feitos à medida que nós dedicamos tempo a eles, como nós estamos próximos, os nossos assuntos, os nossos interesses, e assim é quando nós desencarnamos. Então, esse contato com parentes, com amigos, ele vai depender da nossa postura espiritual, tá? Então, agora com esses aprendizados que a gente possa refletir e também trazer para mais perto essas nossas companhias queridas, né? Cultivar em nós sentimentos melhores. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar. Primeiramente, só podemos agradecer ao Mestre Jesus por tudo que ele nos oferta novamente. Também não podemos deixar de agradecer aos nossos mentores espirituais, amigos queridos que nos assistem, que estão conosco durante toda a nossa jornada terrena, cuidando de nós, nos aconselhando, nos intuindo da melhor maneira e principalmente torcendo por nós para que consigamos sair vitoriosos dessa jornada, desse grande aprendizado que é o nosso planeta Terra. Também não poderíamos deixar de agradecer aos mentores que dirigem no plano espiritual a nossa casa espírita, a nossa querida casa que nos acolhe, que nos abraça, que nos conforta. Muito obrigado a esses amigos que trabalham incessantemente também para manter o equilíbrio energético daquele ambiente, juntamente com todos os trabalhadores sendo assistidos para que possam fazer o seu melhor em doações energéticas nos dias de trabalho. O nosso muito obrigado.
E como sempre, Mestre Jesus, temos sempre a sensação que mais recebemos do que damos. Só podemos agradecê-lo por mais uma vez e por todas as oportunidades que nos cercam durante a nossa jornada para que tenhamos sucesso. Que a sua luz e a sua paz ilumine a todos e que possamos, devagarzinho, pouco a pouco, ir assimilando os seus preceitos, as suas palavras e o seu grande amor. Que assim seja e uma excelente semana a todos.